Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão aqui da lição dos jovens. Hoje é domingo, dia 6 de julho, a gente está olhando a lição 2. E o tema central, olha, é daqueles que pegam, né? Fazer a coisa certa. Principalmente quando isso significa se meter numa injustiça que a gente está vendo. Para começar, tem a história do Hugo. É bem forte, serve como ponto de partida para a gente pensar. A nossa análise hoje vai usar o material da lição de domingo mesmo e também uns comentários bem interessantes da Ellen White sobre anjos, lá do livro A Verdade sobre os Anjos. Olha, a história do Hugo, como está na fonte, é bem perturbadora. Ele viu uma mulher sendo ameaçada com faca. E ele, num ato de coragem, foi lá intervir. Só que, tragicamente, ele que acabou esfaqueado. O agressor fugiu, a mulher também, e o Hugo ficou lá caído, sangrando por mais de uma hora. Nossa Senhora! E o que choca mais ainda, né, é que diz que mais de 25 pessoas passaram por ele ali e nada. Ninguém ajudou. Uma hora é muito tempo. Sim, e algumas pessoas pararam, mas só para olhar. Ou pior, para tirar foto. A ajuda só veio quando, bom, já era tarde. Isso deixa a gente pensando muito, né? Até onde a gente vai? Qual é o limite? O risco pessoal versus a omissão. Essa apatia toda na história incomoda demais. Com certeza. E essa situação trágica do Hugo, com essa inação toda em volta, ela se conecta muito bem com o dilema que a lição traz sobre Moisés, né? A fonte da lição lembra que Moisés também se deparou com uma injustiça clara ali na hora. O egípcio maltratando o hebreu e ele escolheu intervir. Sim, ele agiu. Pois é, mas aí entra um detalhe, uma nuance, que a fonte aponta que é bem interessante. Embora a intenção dele fosse boa, defender o oprimido, a análise sugere que aquela ação específica de matar o egípcio foi mais impulsiva, baseada nos planos dele, no senso de justiça imediato dele, sabe? Entendi. Não foi naquele momento uma resposta direta à orientação de Deus para aquele ato específico. Ele viu, reagiu, talvez sem pensar muito nas consequências ou no tempo de Deus para a coisa. Faz sentido. Essa distinção é importante. Não é só o que fazer, mas talvez o como e o quando, né? E aí, ampliando um pouco, a lição compara isso com José, lá de Gênesis. Ambos passaram por situações muito difíceis. Moisés, fugindo, exilado em Midian, José, vendido como escravo. Exato. E a fonte sugere que Deus use essas circunstâncias ruins, até as que vêm de erros nossos, como foi com Moisés, para preparar líderes, respeitando nossa escolha, claro. A fuga de Moisés não foi um fim, mas um desvio que Deus usou para moldar ele. E é justamente aí que os textos da Ellen White, do A Verdade sobre os Anjos, trazem uma luz diferente, uma perspectiva espiritual bem fascinante sobre a vida de Moisés. Ela fala de uma presença constante de anjos. Ah, é? Como assim? Olha, segundo ela, os anjos já estavam protegendo ele lá no cestinho no Nilo. Influenciaram até a filha do faraó a acolhê-lo. E durante a criação, teriam instruído a mãe dele, Joquebede, e protegido a mente dele das ideias pagãs lá do Egito, já preparando para o futuro. Interessante isso. E o que eu acho assim particularmente notável é como ela interpreta o episódio da morte do egípcio. Ela confirma que foi um erro, sim, que Moisés agiu por conta própria, mas e aqui está o ponto, ela diz que os anjos não o deixaram. Acompanharam ele na fuga para Midian. Mesmo ele tendo errado. Exato. Isso sugere que até nossos erros, nossos desvios, podem ser de alguma forma incorporados por Deus no plano maior de formação. E durante aqueles anos todos em Midian, como pastor, essa presença angelical continuou, ensinando humildade, paciência e principalmente dependência de Deus. Lições que ele jamais aprenderia no palácio, né? Nossa, que perspectiva. Muda tudo. Então, o que parece emergir dessa análise toda é uma ideia bem forte. Fazer a coisa certa vai além do ato em si. Parece que envolve estar alinhado com a vontade e o tempo de Deus, né? Sim, exatamente. A ação inicial de Moisés, embora vinda de um senso de justiça, foi impulsiva. Contrasta muito com o líder paciente, dependente, preparado que ele se tornou depois. Moldado pelas dificuldades do deserto e, segundo Ellen White, com essa ajuda constante dos anjos. A preparação divina às vezes acontece justamente nos momentos mais complicados, ou quando a gente está lidando com as consequências dos nossos próprios tropeços. É uma lição
profunda sobre crescimento e sobre a ação de Deus, mesmo quando não percebemos. Verdade. Bom, fica aí a reflexão pra gente. Até amanhã no próximo estudo. Até mais. Até mais!